Boa tarde, eu me chamo Rubens e vou falar rapidamente com vocês sobre um tema bastante polêmico, né? Cristo e a pena de morte. Bom, muito se tem falado, né, recentemente, né, sobre casos extremos onde o Estado e a população às vezes fica meio sem saber que pena ou o que é que aquele culpado ou aquele camarada que realizou tamanha atrocidade qual sanção aplicar a ele, né? E isso sempre é complicado, né? Se colocar em papéis de juízes, né? Nesse sentido. Mas a pena de morte, ela é sim falada e mostrada nas escrituras. A gente consegue ver ela mais claramente no Antigo Testamento, né? Onde há algumas sanções devido a alguns, possamos chamar assim, de delitos ou crimes cometidos naquele contexto, né, da sociedade judaica, mas também há passagens e menções no Novo Testamento, né, no sentido onde que o próprio Deus também exerce essa sanção. Então, bom, em primeiro lugar a gente deve tratar que não é um caso rotineiro, né? Você um furto no famélico, né? Um furto irrisório que você vai roubar ali tipo algo bem simples, bem barato, né? Para comer, para manter a vida, seus filhos, enfim. Esse não é o contexto de uma pena de morte, né? A pena de morte seria somente para crimes mais graves, né? Quiçá, tipo, por exemplo, na minha visão, o estupro, né? Principalmente o estupro de vulnerável. Então, assim, no Antigo Testamento se há menção, né? A gente tem que sempre lembrar dos contextos temporais e culturais da época, né? A maioria das sociedades, nos tempos dos escritores bíblicos, como por exemplo Moisés, né, no Antigo Testamento, elas tinham sanções com morte. Alguns crimes, alguns crimes cometidos poderiam ser sim sancionados com morte, né? Havia em vigor, né, em alguns contextos daquela época, e o próprio Moisés cita isso, né, a famosa lei de Talião, né, que é a pena capital. Se você, por exemplo, roubar algum bem seu ia ser tirado, né, se você ou seu próprio braço, nesse sentido, a pena ela era aplicada a você, a sanção era aplicada a você na mesma proporção do que você roubou, né, tirou da outra pessoa. Mas em alguns contextos que eram aplicada a pena de talião, também era aplicada outras penas, né? Algumas penas mais restritas à sua sociedade e à sua cultura. No Antigo Testamento se há sim menção à pena de morte, né? No Novo Testamento também há, mas no Novo Testamento ela é mais, digamos, mais disfarçada, entre aspas, né? Eu sempre gosto de lembrar do exemplo de Cristo e o ladrão na cruz, né? Bom, Cristo e o ladrão na cruz, a gente vale salientar que a crucificação, ninguém sobrevivia à crucificação. A crucificação era como uma pena de morte mesmo e que infligia muito sofrimento, porque ninguém é capaz de sobreviver à crucificação. Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia também. Só que Jesus, quando ele perdoa o ladrão na cruz, ele não tira a sanção que o ladrão na cruz sofre. Ele não tira, ele teria poderio suficiente para tirar, porque Jesus ele é onipotente. Mas ele não tira a sanção aplicada àquele rapaz. Ele só perdoa os pecados deles e salva ele, dizendo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja, Jesus não deixou, não retirou a sanção que aquele rapaz merecia como criminoso. Repare bem. E a sanção ali naquele caso era a crucificação, que é equivalente a uma pena de morte, porque como eu já falei, ninguém sobrevive à pena de morte. Outro exemplo também é quando Deus fulmina ou mata Ananias e Safira no livro de Atos, né? Por roubarem despojos, né? Que eram relacionados à igreja, aquela igreja no contexto do livro de Atos. Deus fulmina tanto Ananias como Safira. Então, assim, há exemplos, certo, que são equivalentes à pena de morte. Não somente no Antigo Testamento, como eu citei, alguns com o contexto do Novo Testamento. Eu não vejo problema com a pena de morte, é claro. Ela deve ser equivalente ao crime no sentido de não todos os crimes, né? Como eu usei no começo o exemplo do furto famélico, né?
que é aquele famoso caso de você pegar uma manteiga, algo bem irrisório, mas é algo que deve ser muito debatido, que deve ser muito estudado e questionado. Eu sou favorável à pena de morte, sim, vai depender do crime, é claro, como eu falei, e eu não vejo problema em coadunar isso com a Bíblia Sagrada, como muitos cristãos progressistas ou cristãos, entre aspas, né, relativistas também da palavra de Deus, que acham que Deus é somente amor e um amor ilusório, né, não um amor que também exerce justiça, né. Mas eu queria mostrar que há condição de ser cristão e de ser favorável à pena de morte, sim, e não há nenhum contrariedade nisso.